O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Fala galera, tudo bem? Professor Guilherme de Redação aqui do Fábrica D e hoje a gente tem uma aulinha sensacional, uma aulinha que em geral dá um certo tipo de medo para muita gente ou até muita gente que desconhece a pressão que é a prova de redação do ITA. Muita gente pensa assim, ITA, matemática, física, área de exatas, mas a prova de redação ela tem as suas peculiaridades, tá? Ela até melhorou, né? Nos últimos anos. A prova dele tem ficado até um pouco mais acessível em termos de redação. Ela era um pouco mais complicadinha, eu vou explicar por quê. Mas, bom, nada impede também que o velho formato retorne. E eu vou explicar isso já para vocês. Hoje, a gente vai ver o perfil da prova, como é que a gente deve pensar a estratégia da execução da redação. A gente vai pensar também como é que funciona a correção, porque eu acho que isso é muito importante para que vocês consigam compreender o edital com bastante transparência, até eventualmente solicitar algum tipo de revisão de prova, algo assim. É bom vocês entenderem realmente como é que funciona essa questão da nota. Eu vou mostrar para vocês alguns temas passados, a gente vai analisar alguns temas com muita calma, e aí eu vou fazer uma breve discussão de tema, um tema que eu criei, que é um tema super contemporâneo, sobre vigilância no mundo contemporâneo. E eu acho que vai ser uma aula muito produtiva para quem quer ou aprofundar ou mesmo conhecer como é que funciona a prova de redação do ITA. Vamos lá? Olha só, primeira coisa que eu vou falar para vocês, só para vocês ficarem um pouco mais por dentro e se sentirem um pouco mais pressionados a focar, ter muita seriedade na prova de redação, não porque eu sou professor de redação e eu quero puxar a sardinha para o meu lado, mas porque é realmente muito importante. Ó, 20% da sua nota global, a sua nota final lá no ITA é redação. Tá? Então assim, 1/5. Né? Acho que não é pouca coisa. Acho que fiz a conta certa? Fiz 1/5, porque eu não sou de exata, gente, mas 1/5 é a prova de redação. Vamos lá, eu vou começar pelas dimensões, como é que funciona. A gente vai ter ali 30 linhas, tá? Que é um padrão assim, desse gênero acadêmico, esse gênero escolar, né? Que é o gênero que a gente mais estuda na escola, enfim, tá dentro desse campo da argumentação, tá? Às vezes eles falam dissertação argumentativa, às vezes eles falam argumentação, né? Mas de qualquer forma é muito comum que os alunos façam um texto mais próximo do texto dissertativo argumentativo. A gente só tem que ter uma preocupação muito importante, que é o seguinte, não fazer o texto do Enem, tá? Para quem se acostumou a ler textos do Enem na internet, para quem se acostumou a fazer esse tipo de treinamento, é bom a gente mudar um pouco a chave, tá? Aliás, eu tenho falado isso para muitos alunos em muitas turmas diferentes, que no fundo, a prova que é a prova diferente é a prova do Enem, né? As outras provas, elas seguem um padrão de criatividade, seguem um padrão de autonomia de escrita, né? O aluno sair de um modelo, né? Para mim, né? Eu que já participei de várias bancas de correção, né, de muitos vestibulares, de muitos concursos. É muito triste a gente ver textos que são muito parecidos com o Enem. E aí, de novo, gente, nada contra o Enem. É claro que é um texto que tem muitas regras, porque é um texto nacional. Enfim, a banca de correção ela vai analisar textos do Brasil inteiro, com corretores do Brasil inteiro. Então a gente precisa ter um certo parâmetro para poder ter justiça. Agora, é fato que a popularização do Enem ela gerou um problema muito sério, que é a questão de textos muito modelados. Quando você lê um texto do Enem, você fala, isso aqui é um texto do Enem. E isso para as outras bancas, estou falando só do ITA não, estou falando bancas em geral. Isso é muito negativo, tá? Então é importante que a gente comece a trabalhar essa autonomia de escrita, que vocês encontrem a maneira de vocês, tá? E eu vou construir alguns trechos para vocês entenderem isso melhor, tá? Então, ó, 30 linhas,
A prova, e eu estou me baseando aqui, claro, no último edital, tá? O edital de 2020 com a entrada, né, dos alunos em 2021. Então, quando aparece lá a data, né, aparece concurso de 2021, mas que aconteceu no final ali de 2020, tá? Prova de redação na segunda fase, junto com a prova de física. Essa prova, nesse dia, ela tem 4 horas. Então, a prova de física com a prova de redação, mas, de qualquer forma, a gente tem ali um padrão de tempo que é um padrão muito comum para provas, né, de concurso, provas, né, de muitos vestibulares, tirando um pouco o Enem, que é um tempo um pouco mais curto, né, 1 hora e 15. A gente tem aí mais ou menos 1h30. E aí, de novo, uma coisa que eu sempre falo, né, para quem já acompanha os vídeos do Fábrica, com certeza já me viram falando isso. Gente, redação não é sobre você conhecer o gênero, não é sobre você escrever bem, é também sobre isso. Mas um fator preponderante para o seu sucesso é você se adequar ao tempo. Ah, Guilherme, eu escrevo muito bem. Olha, eu me dou muito bem, eu escrevo blog, eu faço diário, eu escrevo maravilhosamente bem, eu me expresso bem nas redes sociais. Tá, mas quanto tempo você demora para fazer isso? Porque se você escreve uma dissertação maravilhosa em 2 horas, 2 horas e meia, então você não está se preparando bem. Guilherme, mas eu não consigo escrever, por enquanto, toda vez que eu vou escrever, assim, por enquanto eu estou muito travado, eu escrevo em 2 horas e meia, 3 horas, não tem problema. A ideia é você ir diminuindo de 15 em 15 minutos até se adequar. Até você ter a sensação de, eu estou tirando nota 8. Mas está tirando a nota 8 em quanto tempo? Eu estou tirando a nota 8 quando eu faço a redação em 1h30. Então, essa é a sua nota. Ah, Guilherme, mas quando eu faço em 3 horas, eu tiro 10. Mas isso não importa, porque você precisa se adequar ao tempo. Então, tem esse treinamento. Né? Quando você vai fazer, né, os temas, e aqui no Fábrica a gente tem vários temas muito legais, né, para todas as carreiras, e, né, as bancas têm as suas especificidades, você tem que fazer o seguinte treinamento. Ó, eu vou fazer essa redação nessa semana. Não há necessidade de fazer mais do que uma redação por semana. Isso é importante a gente pontuar, porque senão vocês ficam fazendo muitos textos. E a ideia é você aprender com os erros, né? Receber o feedback. Né? A gente tem um feedback aqui no Fábrica muito rápido. Né? As redações são corrigidas, né, com uma velocidade que eu acho que ajuda muito o aluno a receber esse feedback, né, e ter segurança de que, caramba, eu estou evoluindo. Então, assim, você precisa fazer uma redação por semana e anotar esse tempo. Ah, essa redação aqui eu fiz em 2 horas, essa redação eu fiz em 2 horas e meia. Anote isso, guarde numa pasta na ordem cronológica para você analisar a sua evolução e diminuindo esse tempo. Isso é fundamental, tá? Vamos lá, em relação aos temas, a gente tem, né, basicamente a dissertação argumentativa, ou de modo mais amplo, o gênero argumentativo. E aí, lembrando, gente, qualquer tipo de argumentação, a gente vai falar sobre dissertação e argumentação pelo seguinte: quando a gente vê gêneros textuais e tipos textuais, né, lá em língua portuguesa, a gente vê o seguinte: quais são os tipos textuais? A gente tem injunção, a gente tem a narração, a gente tem a descrição, a gente tem não, vamos lá. Narração, injunção, argumentação, descrição e dissertação, tá? E aí, a dissertação é você falar sobre um assunto, expor fatos, trazer dados da realidade, trazer evidências, trazer informações, né? Tá no campo da informatividade. Tá? O campo da argumentação é o campo das ideias, das opiniões, dos posicionamentos, de fazer uma análise da realidade e julgar, né? Dar qualificadores para essa realidade, né? Usar a modalização, né? É extremamente, é muito pouco, né? É frequente, é raro, né? Opinar, aquilo é necessário, é desnecessário, é inútil, tá? Então, ou seja, é um equilíbrio entre você trazer informação e, óbvio, ter leituras, né? Estar bem informado vai te ajudar demais,
mas é também opinar sobre isso. Ter opiniões contundentes. Quando a gente vem com esse treinamento do Enem, o que muitas vezes acontece com o aluno? Ele acaba falando muito sobre um tema, mas ele acaba não opinando sobre esse tema. Porque no Enem a gente tem uma característica que isso acontece devido a outro fator, né? Então assim, por que acontece violência contra a mulher? Porque existe o machismo. Tá, mas cadê as marcas opinativas? Será que buscar a causa de uma questão é a única maneira de analisar essa questão? É só uma relação entre causa e efeito? Só isso que existe para construir um texto? Esse tipo de reflexão que a gente precisa fazer, tá? Até porque a gente vai ver já já, a prova do ITA tem uma característica agora mais recente de trazer perguntas. E aí o fundamental não é pegar a pergunta e tentar transformar ela num tema Enem. Dizer assim, então se eles estão perguntando, é justo linchar uma pessoa na rua? Eles poderiam perguntar isso. É justo linchar uma pessoa suspeita de um crime? Aí a pessoa pensa assim, já sei, o ITA está me perguntando por que há muitos linchamentos no Brasil? Porque existe impunidade? Não, aí você tá fugindo do tema. Porque a pergunta era sobre se é justo, se é legítimo, segundo a ética, segundo a moral, se aquilo é aceitável. Então tome cuidado com isso, porque muitas vezes a gente tenta transformar aquele tema, que às vezes é uma pergunta bastante filosófica, a gente tenta transformar aquele tema num problema socioeconômico brasileiro, para poder fazer o texto um pouco mais fácil, trazer propostas de intervenção, enfim. E aí a gente tem aqui aulas de conclusão aqui no Fábrica que eu já mostrei isso. A gente tem muitas outras técnicas de conclusão para além da proposta. A proposta de intervenção é um caso muito específico de uma banca muito específica. E eu acho que é isso que a gente acaba ficando, às vezes, um pouco perdido. Fala assim, cara, o que eu vou fazer? Aí você tenta levar o tema para um campo confortável. E vocês ficariam assustadíssimos com a quantidade de candidatos que faz isso. É muita gente, tá? Vamos lá. Até 2019, os temas do ITA não tinham frase. Vou explicar de novo, assim, para quem não sabe, não tinha uma frase tema. Então alguém chegava para você e perguntava assim, cara, prova do ITA de 2018, lembra qual foi o tema? Né? Muita gente pergunta, Guilherme, qual foi o tema no passado? Eu falo assim, gente, mas não teve um tema. Na verdade, havia textos, a gente vai analisar isso já já, havia textos, a partir da leitura dos textos você começava a entender qual era o dilema ali, né? Qual era o questionamento, qual era a dúvida originária, vamos usar um termo correto, a dúvida originária. Todo texto, todo discurso nasce de uma dúvida originária, né? Por que você se coloca no mundo? Porque existe uma necessidade de pontuar algo que está em dúvida. A argumentação nasce daí. A argumentação nasce de uma dúvida, assim, existe uma diferença de posições, existe um desequilíbrio e você tenta repor esse equilíbrio opinando, para você se confrontar no caso de vocês, é uma banca que está fazendo uma pergunta. É mesmo que você está numa mesa, né, no restaurante, está um debate, existe uma dúvida ali colocada e você, não, mas eu discordo disso, eu acho que tem que ter imposto sobre grandes fortunas. A outra pessoa fala, não, mas eu acho que não tem que ter imposto. Tem uma dúvida ali, deve haver imposto para grandes fortunas ou não, tá? E aí, não havia, então, uma frase, não havia uma pergunta, não havia nenhuma frase afirmativa. Você teria que ler o texto para poder entender qual era a linha de raciocínio que havia ali, tá? Eu vou fazer uma pequena pausa para a gente poder analisar, então, esses temas, tudo bem? Bom, galera, continuando aqui. Eu vou ler com vocês, né? Vai aparecer em algum lugar aqui da tela, a prova de redação de 2019, o último ano em que eles usaram essa estratégia de colocar textos, só que sem uma frase tema que unisse esses textos. Você que teria que apreender, que inferir essa frase, esse questionamento, tá? E aí começa assim, no dia 2 de setembro ocorreu um incêndio no Museu Nacional que destruiu grande parte de seu acervo, do qual apenas cerca de 1% estava exposto. A prova do ITA, como a gente pode perceber, ela tem uma característica, eu tô falando de redação, claro, mas outras provas
com certeza também. Que é a característica do seguinte, de solicitar ao aluno um texto bastante contemporâneo, bem ligado aos temas, aos assuntos que estão sendo discutidos no Brasil e no mundo, tá? Lembrando que, realmente, em 2018, a gente teve, né, no meio do ano, eu lembro que foi alguns meses antes da eleição, já havia um movimento de eleição e tal, na época o presidente era o Temer, houve um incêndio no Museu Nacional, foi uma situação muito triste, enfim. Eu lembro que foi perto da eleição porque alguns candidatos, inclusive, foram solicitados, né, que dessem uma declaração sobre o caso, enfim. No dia 2 de setembro ocorreu um incêndio no Museu Nacional que destruiu grande parte de seu acervo, do qual apenas cerca de 1% estava exposto. Mais antigo do país, esse museu foi fundado por Dom João VI em 1818 e está localizado em Palacete Imperial, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Um museu que eu visitei muitas vezes, né? Minha mãe, ela fez letras também, uma coisa meio tradição na família. Minha mãe fez letras, minha tia, que é minha madrinha, também fez letras, né, igual a mim. E minha mãe fez museologia também. Ela acabou abandonando no final do curso porque ficou grávida desta pessoa que está aqui. Coitada. Mas, enfim, ela fez museologia, então minha mãe sempre me levou muito assim, a museus e tal. E um museu que eu fui muitas vezes, sabia de cor as coisas estavam lá, era o Museu Nacional, tá? A Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, Unesco, considerou que o incêndio foi uma grande perda para o Brasil e para a humanidade, comparada à destruição das ruínas da cidade de Palmira, na Síria, que, salvo engano, foi destruída pelo Estado Islâmico, né? Que era uma cidade que era protegida pelo patrimônio, enfim, uma coisa tristíssima, né, que ocorreu a reboque do que já vinha acontecendo na Guerra Civil da Síria, que já se estende aí por mais de 10 anos, ou 10 anos. A partir da leitura dos excertos, né, desses trechos, e da charge apresentados a seguir, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa. Os textos poderão servir como subsídios para a sua argumentação, mas não devem ser integralmente copiados. Texto 1. O incêndio que consumiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro não pode ser encarado como uma tragédia. Um foco de fogo que destruísse uma obra, mas fosse rapidamente debelado, seria uma tragédia. A queima de uma instituição com 200 anos e um acervo de 20 milhões de itens, que não contava com estrutura adequada de prevenção a incêndios, não é um acidente, mas um empreendimento. Então olha como é que eles colocam aí a ideia de que, bom, isso foi feito deliberadamente. É um projeto. Um projeto coletivo, pacientemente implementado ao longo do tempo por um Estado e uma sociedade que condenaram seu patrimônio histórico, natural, científico e cultural à inanição. Esse projeto coletivo não enxerga barreiras ideológicas e matizes políticos, pois não se trata apenas de recursos financeiros e vontade. Um fogo que consome um museu inteiro é paradigmático da ausência de um projeto nacional que veja esse patrimônio como subsídio fundamental para a construção de um país melhor e que, portanto, precisaria ser protegido a qualquer custo. Se assim fosse, haveria recursos para monitorar, conservar e estudar nosso patrimônio da mesma forma que existe para garantir o funcionamento dos mais diversos palácios que hospedam os poderes executivo, legislativo e judiciário pelo país, que inclusive funcionam também como museus. Você pode visitar o Palácio do Planalto, a visitas guiadas, você pode visitar a sede do STF, você pode visitar o Congresso, e tem espaços de memória. Até porque representantes políticos vêm e vão, mas nossa história fica. O povo seria o primeiro a ocupar palácios para pedir recursos a museus. E aí, uma palavra que não sei, não me lembro agora se aparece aqui, mas é fundamental nesse ano, é memória. Tá? Construção da memória, manutenção da memória, explorar qual é a importância disso. E aí, eu aproveito para pontuar o seguinte, tá? Existe uma questão nas argumentações dos alunos hoje, né? Eu falo isso de cadeira, porque, como eu disse, eu atuo em bancos, corrijo muitas redações de alunos, e uma preocupação que eu tenho tido, assim, recente, que eu tenho comentado com colegas também, é o seguinte: os alunos vão muito bem na argumentação por evidências, no sentido de que
hoje, talvez com a internet, né, muitos canais a cabo, streaming, vocês têm muito acesso a dados da realidade. Não só dados estatísticos, tá? Porque a gente não vai argumentar só com dados estatísticos. Vocês têm muitas evidências. Evidências, né, lembra uma palavra que tem a ver com visão, né, lá do latim, videns, visão. Então aquilo que a gente pode ver está muito acessível, vocês são bem informados. Qual é o problema de vocês na argumentação muitas vezes? Vocês não sabem ou não sentem segurança ou não percebem que estão argumentando quando usam premissas, princípios. Quais são os princípios que vocês seguem? Vou dar um exemplo básico, tá? Imagine que caia um tema sobre aborto, legalização do aborto. Tema bem polêmico, acredito que não vai cair, tá? Mas só pegar um exemplo extremo. Legalização do aborto. Se a banca pergunta se é justo, se é aceitável, se a gente deve legalizar o aborto ou não, porque essa modalização de dever é uma modalização que está ligada à regra. Se a banca pergunta isso, não adianta a gente dizer assim, ó, há muitos abortos, os abortos são feitos em clínicas clandestinas, porque isso é dado da realidade. Não adianta a gente falar, não, porque na Argentina é legalizado, não, porque no Uruguai é legalizado, nem sei se no Uruguai é legalizado, mas enfim. Em alguns estados americanos é legalizado, não sei. Isso é dado da realidade. A gente precisa olhar para dentro, né, de si mesmo e pensar assim, se eu acho errado o aborto, por que eu acho? Quais são os princípios que eu sigo? Se eu acho certo, quais são os princípios que eu sigo? Eu devo valorizar a vida da mulher? Eu valorizo mais a vida do bebê, a vida da criança? É um bebê, não é um bebê? Quando é que começa a vida? Então, assim, a gente precisa voltar a olhar para a nossa formulação de pensamento crítico e perceber, assim, quais são os princípios que a gente segue. Porque nós seguimos princípios, nós somos seres morais. Nós temos a nossa visão do que é certo e o que é errado pra gente. E eu posso garantir a vocês, se a banca pergunta alguma coisa nesse sentido, ela não vai fazer um julgamento moral sobre você. Ela quer saber se você sabe argumentar. Posso garantir isso a vocês. Mesmo. Diferente de algumas bancas que têm uma visão muito... Assim, tem que defender aquilo e tal, não vou nem mencionar o nome. Mas assim, tem umas bancas que querem que você siga um determinado ponto de vista. Mas se a banca já se propõe a perguntar algo mais aberto, ela está disposta a ouvir, ou melhor, ler os princípios que vocês carregam. Isso é muito importante, saber aprofundar essas premissas. Tá? E muitas vezes os alunos não conseguem, ficam muito presos a coisa, eu tenho que dar um exemplo, eu tenho que fazer uma comparação, eu tenho que trazer um dado estatístico. E a argumentação vai muito além disso, tá? Vamos lá. O texto 2 diz assim, o Museu Nacional teve menos visitantes em 2017 do que o número de brasileiros que visitou o Museu do Louvre no mesmo ano. O Museu Nacional registrou 192 mil visitantes em 2017, segundo informou a assessoria de imprensa da instituição, a BBC News Brasil. No mesmo período, 289 mil brasileiros passaram pelo Louvre, em Paris, na França, uma das maiores instituições de arte do mundo, segundo registros do próprio museu. O número de brasileiros que visitaram o Museu Francês é 50%, aproximadamente, superior à visitação total da instituição brasileira. O Louvre teve um aumento de 82% no número de visitantes do Brasil no ano passado em relação a 2016. Então, assim, a gente precisa, talvez, de um projeto de valorização da memória pelos brasileiros, né? A gente tem uma visão, muitas vezes, muito colonizada, que convencionou-se chamar, assim, mais popularmente, devido ao texto lendário do Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata. Para quem nunca ouviu falar nesse complexo, o complexo de vira-lata é um sentimento de inferioridade. Foi quando o Brasil ele ia para a Copa de 58, na Suécia, e muita gente estava falando, acho que não vai dar em nada, que foi o primeiro campeonato mundial do Brasil, né? E aí muita gente falou, não vai dar em nada e tal, porque a gente amarela, né? Essa ideia também de amarelar. Não, a gente não vai
não vai conseguir, imagina, não vai dar certo. Mas aí o Nelson Rodrigues escreve uma crônica, a gente tem que abandonar esse complexo de vira-lata. Se a gente perder em 50 não quer dizer que a gente vai perder sempre. E ele reconheceu isso, que eu considero uma posição muito já decolonial à frente do seu tempo, apesar de Nelson Rodrigues ser um grande conservador. Acho que ele tinha uma visão muito acurada em relação a isso. A gente valoriza muito visitar museus estrangeiros, que são muito importantes, é claro, mas a gente acaba desvalorizando a memória nacional. É muito curioso, estava até comentando com alguns alunos o seguinte, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, não sei onde você está vendo o vídeo, mas a gente tem aqui no Rio de Janeiro um museu chamado Museu da Manhã. E ele fica localizado numa região que é uma região muito histórica do Rio de Janeiro, região portuária, né, perto da chamada Pequena África, enfim. Até hoje não saiu o Museu do Cais do Valongo. Tem lá um memorial, é protegido pela Unesco, mas não tem um centro de memória mais elaborado e há um projeto de fazer esse museu. É muito curioso, porque é muito sintomático do Brasil. Eu acho que o Rio de Janeiro, sem querer ser carioca bairrista, assim, né? Mas o Rio de Janeiro ele acaba sendo uma metonímia do próprio Brasil. Assim, tudo que começa a acontecer de bom aqui, muitas vezes se espalha e mais frequentemente tudo que acontece de ruim acaba se espalhando também pelo Brasil. Exemplo, milícia, né? Começa aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente tem esse fenômeno da milícia em outros lugares. E aí eu acho que é muito sintomático de um país que pensa muitas vezes no amanhã, né? Fazer um museu do amanhã, futuro, vamos pensar para frente, mas a gente acaba não valorizando o passado, não valoriza o que passou, não valoriza a ancestralidade, enfim, a própria história do país. É muito curioso isso, tá? E aí o texto 3 diz assim: museus em chamas, bibliotecas entregues às traças e prédios históricos devorados por cupins ou simplesmente colocados à venda pelo preço do terreno. Em um cenário de crise econômica e com a imposição de um teto para os gastos públicos federais, a cultura e a preservação do patrimônio histórico acabam sendo uma das primeiras e maiores vítimas. A destruição de boa parte do Museu Nacional na noite de domingo, no Rio de Janeiro, é um exemplo extremo do que se repete silenciosa e diariamente em todo o país. São Paulo, o estado mais rico do país, se tornou uma vitrine do descaso com o patrimônio. Já arderam nas chamas o Teatro Cultura Artística, em 2008, o Memorial da América Latina, em 2013, o Museu da Língua Portuguesa, em 2015, que foi uma reforma longuíssima, né? Acho que agora que parece que estão retomando as atividades, enfim. E a Cinemateca, em 2016. Por fim, o Museu do Ipiranga, um dos mais importantes do país, encontra-se fechado há 5 anos para reformas. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEFAT, por exemplo, dispõe de apenas R$50 mil para realizar a manutenção e avaliação preventiva de 2.000 itens tombados em 645 municípios neste ano. Outros R$75 mil são recursos vinculados que, por problemas burocráticos, não são utilizados pelo órgão, segundo a reportagem apurou. Por isso que lá o primeiro texto falava então de um projeto. Aliás, uma dúvida que vocês poderiam colocar como uma dúvida inicial para vocês construírem um texto há de fato um projeto, um empreendimento de destruição da memória nacional? Acho que eu iria por esse caminho, tá? Não que seja o único caminho, porque a gente pode ter formulações próximas disso. Mas eu acredito que é uma dúvida razoável, é uma dúvida bem interessante. Há realmente um projeto, há um empreendimento, mas quem está por trás desse projeto? De onde ele vem? Por que ele acontece? Desvalorizar a história é um problema histórico? Por quê? O que a gente quer apagar? O que a gente quer desvalorizar? Não sei. Acho que é uma dúvida para vocês se fazerem. Assim, eu acredito muito que a gente tem um problema cultural com algumas dívidas históricas. Porque eu acho que para a gente é muito difícil fazer uma espécie de verdade e reconciliação. O que foi a verdade e reconciliação? Verdade e reconciliação foi um projeto, um ideário que foi colocado pelo governo do Mandela no pós-apartheid na África do Sul, na década de 90,
para que eles pudessem falar a verdade, expor todo o drama da apartheid, todo o sistema racializado na África do Sul, da separação entre os brancos, né, e os negros naquele país. Então, assim, expor a verdade, falar, né, fazer julgamentos que não fossem necessariamente julgamentos para condenar alguém, mas que a verdade viesse à tona para poder haver uma reconciliação nacional. Né? Isso já tinha acontecido, por exemplo, na Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial. Se você fosse enforcar todo mundo que tinha apoiado os nazistas, não ia sobrar alemão. Tem um livro muito bom sobre isso, nem precisa ler o livro todo. Basta ler o iniciozinho do livro, que é o Pós-Guerra, que é o livro do Tony Judt, que é um historiador inglês, liberal, que faleceu recentemente, inclusive, um ótimo historiador. E ele fala isso, assim, se você fosse prender ou enforcar todo mundo que apoiou o nazismo, não ia sobrar alemão. Havia um limite entre você condenar pessoas que cometeram excessos e seguir em frente. E é claro que isso se transforma num problema cultural, isso se transforma num problema que os livros, sobretudo os romances alemães, tiveram que trabalhar. Isso deixa cicatrizes, é claro, mas é preciso trazer a verdade à tona, porque muita gente quer varrer para debaixo do tapete, quer fingir que aquilo não aconteceu. A gente tem um caso muito emblemático que foi o Rui Barbosa, que eu acho que até era um homem muito respeitável, um grande intelectual, nordestino, que foi um grande diplomata brasileiro, mas ele teve um projeto, teve a ideia, né, e conseguiu executar em parte a queima, no início do século XX, a queima de muitos documentos da escravidão. Quase como, vamos fingir que isso não aconteceu. Só que as implicações estavam colocadas, né? Como é que você tem escravidão durante 388 anos e isso não vai ter consequência? É claro que isso trará consequências, é evidente. Outro caso que eu acho bastante paradigmático é a questão da ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil. A Comissão da Verdade, por exemplo, que eu acho que é um dos grandes eventos, grandes marcos da década de 2010 no Brasil, ali no governo Dilma, que tinha sido, né, presa política, enfim, e isso gerou uma grande polêmica, né, dentro das Forças Armadas, dentro dos grupos políticos do Brasil, que era um projeto de, olha, vamos passar a história limpo, vamos conversar sobre, enfim. E aí, alguns até que se propuseram a falar, como foi o caso do torturador Paulo Manhães, foi assassinado. Ele morava em Nova Iguaçu, ele acabou sendo assassinado, né, num crime que não foi elucidado, claro, né? Acho que ele sabia que ao falar, ao abrir tudo que ele sabia, ele seria assassinado, e foi. E isso é uma coisa que é pouco comentada, né? Se vocês jogarem no Wikipedia, assim, Paulo Manhães, vocês vão ver que eu não estou mentindo. E fora, eu acho a desvalorização dos cursos de museologia, né, da arqueologia no Brasil. Acho que é um curso até que tem na faculdade que eu estudei, na UERJ, eu fiz o UERJ, graduação e mestrado. E aí é um curso que tem lá, e às vezes eu vejo um aluno, não, eu quero fazer arqueologia. Eu falo, caramba, é tão difícil a gente ver assim, um aluno que, não, eu quero fazer arqueologia, eu quero viver de arqueologia no Brasil, eu quero viver de pesquisa, eu quero trabalhar com museus, eu tenho amigos museólogos que, caramba, eles passam um perrengue assim, profissional, porque é isso, é um país que não valoriza. E quem já viajou para fora do país sabe que tem museu de tudo. Você fala, caramba, não é possível que inventaram esse museu. Assim, é muito impressionante como é que você tem museu de qualquer coisa. Tem museu do rádio, museu do videogame, museu museu da educação, museu de qualquer coisa, museu de roupa, museu de moda. Muitos centros de memória de muitas instituições. A gente tem um problema sério no Brasil em relação a isso. E para fechar, o último texto, na verdade, era uma charge. Aqui jaz o Brasil, do Latuf, e aí no Museu Nacional queimando, e embaixo assim, a base, né, escrito cultura. Uma espécie de prelúdio, né, do que veio acontecendo no Brasil em relação a culturas, artes de maneira geral, e também a educação e a pesquisa. Acredito que tudo isso começou com a chamada PEC do fim do mundo, né, que foi um caso bastante único no mundo,
de dar uma resposta a uma crise econômica, colocando um teto de gastos públicos que fosse um teto não proporcional, não era uma porcentagem, mas era, na verdade, um teto em números absolutos, né? Só que, enfim, a gente, uma população que cresce, a gente tem também uma questão que é, né, da desvalorização do próprio dinheiro, uma inflação que acaba acontecendo, e aí isso nos próximos 25 anos, isso vai se tornar cada vez mais um problema. Nenhum país do mundo adotou isso, só o Brasil. E esses setores, que são setores considerados não prioritários, que é o caso sempre de cultura, arte e ciência, eles acabam tendo cortes maiores, né? Isso vem acontecendo, né, desde então. Na verdade, para falar a verdade, já vinha acontecendo já desde os anos dos governos do PT, sobretudo na época da Dilma, né, no segundo governo, mas que foi se aprofundando, infelizmente. Tá certo? Vou fazer uma pequena pausa para a gente voltar com o tema de 2020, para a gente ver essa diferença do perfil da redação do ITA, tá? Eu volto já. Bom, galera, vamos lá. Olha só, tema de 2020 foi o seguinte: com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. Em que medida... Pausa. Quando a gente começa a trabalhar com frase-tema, ao contrário do que a gente vinha fazendo, que era tentar produzir um questionamento, ou até mais do que um questionamento, para poder fazer os parágrafos, levando em consideração a tendência, a coerência entre os textos, as palavras que mais saltam aos olhos, né, o campo semântico do que está sendo discutido, agora é muito importante analisar a frase. Porque os corretores conhecem, é claro, os textos de apoio. Eles conhecem justamente para ver se você não vai copiar. Mas a pergunta que vai ficar na cabeça deles é a pergunta da frase-tema. É isso que vai ficar na cabeça deles. E vai ficar na sua cabeça também. Em que medida? Pausa. Marca isso. E a gente vai ver que, em que medida quanto, né, a intensidade, a proporção, o conhecimento técnico-científico segue princípios ético-morais. Vamos lá. Temos 3 eixos aí. Em que medida essa proporção, essa intensidade, o conhecimento técnico-científico e uma base aí, que são esses princípios ético-morais. Porque muitas vezes a gente pensa nisso de forma bem apartada, separada. Aqui está o campo da ciência, do campo técnico, e aqui está o campo do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que não é justo, tá? Vamos lá. O item 1 é um trechinho de um post do Facebook da BBC News. Das missões Apollo a novos medicamentos para HIV. Alguns avanços científicos foram obtidos em meio a condições antiéticas e até ilegais. Devemos fazer as pazes com o uso dessas descobertas? Um questionamento que apareceu ali em 2019 mesmo, né? Também recente, em relação à prova, né? Porque a prova ocorre em 2019, claro, com entrada em 2020. O item 2 traz aí uma imagem, um texto híbrido, uma imagem de um laboratório, né, algo bem confuso, assim, fazendo ciência, né, parece uma sala também de operação, e aí está assim embaixo: desisto, onde está o paciente? Né, é a fonte, Sidney Harris, A Ciência Ri, o melhor de Sidney Harris. Item 3. Em 2015, o cientista Stephen Hawking respondeu a um internauta que lhe perguntara sobre riscos de uma eventual inteligência artificial maligna. Se as máquinas produzirem tudo de que precisamos, o resultado dependerá de como as coisas são distribuídas.
todo mundo poderá aproveitar uma vida de lazer luxuoso se a riqueza produzida pela máquina for compartilhada, ou a maior parte das pessoas pode se tornar miserável se os donos das máquinas conseguirem se posicionar contra a redistribuição da riqueza. Até agora, a tendência tem sido para a segunda opção, com a tecnologia aumentando a desigualdade. Nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Então, olha só como a banca vai caminhando para diferentes setores, né, diferentes áreas dessa relação entre ciência, conhecimento científico e também esse campo da moral e da ética. O primeiro texto, se você reparar bem, o primeiro texto, ele fala sobre testes, experiências científicas em situações contraditórias, para dizer o mínimo, tá? E é claro que a gente vai lembrar de experiências em campos de concentração nazistas. A gente tem um exemplo bem paradigmático, que é o exemplo do Joseph Mengele, mas não apenas, né? Houve outros médicos que também atuaram nesse campo, particularmente, né, um dado histórico para quem não sabe, em números absolutos, a classe profissional que mais aderiu ao nazismo foi a classe profissional dos médicos, né, que eram filiados ao Partido Nazista. Era um partido muito voltado para questões médicas, voltados para uma higienização da sociedade em um sentido bem amplo, né? Desde higienizar espaços, né, de pragas, de baratas e ratos. Aliás, o Zyklon-B, que foi o gás, né, utilizado no campo de concentração, muita gente acha que era um tubo de gás, né, mas na verdade eram pastilhas. Era aquela evaporação cujo nome eu esqueci, de naftalina, né, que passa de sólido para gás direto. Eu me esqueci o nome. Eu sabia isso, gente. Eu passei no vestibular real, assim, mas tem um nome para isso. É igual naftalina. Eram umas pastilhas, você colocava naquele espaço, fechava, vedava tudo que era vivo ali dentro morria. Um filme que mostra bem isso é um filme que tem no YouTube chamado Arquitetura da Destruição. Tá? Um filmaço super clássico sobre a estética, a visão de mundo nazista. E é claro que a gente lembra então dos avanços que houve na medicina a partir de experimentos de campos de concentração. Claro, estavam testando com humanos, embora eles dissessem que não eram humanos, mas estavam testando muitos remédios, estavam testando muitas coisas, né, em campos de concentração. Variação de pressão, variação de temperatura, remédios, né, injetavam muitas substâncias nos corpos, inclusive de crianças. Fizeram muitas experiências com gêmeos. Eles tentavam localizar crianças judias gêmeas para poder fazer experiências e comparar, né? Pô, duas crianças que, né, têm o mesmo pai, a mesma mãe, como é que a gente faz essa comparação? Enfim, e há um debate muito sério sobre se a gente aproveita esses avanços científicos, uma vez que, bom, já foi feito, mas se você aproveita, isso de certa forma, será que não valida, não dá legitimidade a esse tipo de experiência? Eu acho que essa é a questão que fica pra gente ainda hoje. E cabe lembrar também o seguinte, se vocês não conhecem muito sobre isso, acho bom pesquisar, ler um pouco na internet sobre a indústria farmacêutica. Como a indústria farmacêutica ela faz testes, por exemplo, com humanos, às vezes na África. Diga-se de passagem, no passado, um médico francês foi muito criticado, porque na televisão ele falou que a gente deveria testar as vacinas na África, né? Uma visão bastante colonialista, né? Bem típica de uma elite francesa que ainda não aceitou, por exemplo, a perda da Argélia. Mas, de qualquer forma, ele foi muito criticado por isso. E outra coisa também, existe um livro que é um livro muito determinante para o pensamento vegano contemporâneo, que é o livro Libertação Animal, que é um livro de moral e ética, né, desse campo da filosofia, que é o livro do Peter Singer, que foi publicado em 1975, que é uma espécie de, né, livro base para quem é vegano. Dentro do veganismo, a gente tem uma discussão muito séria, quer dizer, eu não sou vegano, mas enfim, eu conheço o debate, que é um debate muito sério sobre usos de animais em vários campos, não só para ser comida, mas também testes em animais. E eu acho que é uma discussão muito importante para que vocês façam uma reflexão se é válido
Se a gente tem que fazer teste, né? Se a gente pode usar um primata, se a gente pode usar um rato, se a gente pode usar cachorros, né? A indústria de cosméticos, que é uma indústria muito forte inclusive no Brasil, é uma indústria que muitas vezes utiliza animais. Aliás, hoje, muitas empresas colocam como marketing, né, eles falar que não fazem teste com animais, porque o público, o mercado consumidor, ele hoje já cobra esse posicionamento das empresas, tá? Enfim, eu acho que o texto híbrido, né, que é o item 2, ele está muito ligado no seguinte, assim, a gente está tão imerso em tecnologia que às vezes acaba esquecendo do ser humano, assim, né? Beleza, vai usar uma inteligência artificial, um robô, para fazer uma operação. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet sensacional, que era um robozinho com uma pinça, assim, né, mãozinha de pinça, assim, bem delicada, precisa, pegando um tomate, fazendo uma incisão só na pele do tomate, tirava só um pedacinho da pele. Coisa incrível, assim, um teste de operações de cirurgias, né, usando robôs, algo que já vem acontecendo. A gente tem visto também os avanços no campo da nanotecnologia, de você implantar, né, um pequeno robô, um nanorobô numa pessoa, vai lá e aí entra no corpo da pessoa e consegue visualizar lá se a pessoa tem uma gastrite, não sei, enfim. É bem interessante esse campo, tá? Depois, no item 3, o Stephen Hawking falando assim, se você tem avanços tecnológicos, mas eles não são distribuídos não igualmente, não precisa chegar a tanto, assim, né? Vamos distribuir a tecnologia igualmente para todo mundo, não é isso, mas sem que haja um mínimo de proporcionalidade, um mínimo de democratização, temos um problema. Pode ter inteligência artificial, mas quais são os impactos disso? E aí, uma questão que eu sempre retorno nas aulas, que eu acho muito importante a gente pensar, sobretudo para muitos de vocês que vão entrar no mercado de trabalho em breve, que vão enfrentar o mercado de trabalho da década de 2020 e, claro, nas outras décadas vindouras, que é a questão da substituição da mão de obra humana por máquinas. A gente tem um país que é um país que tem problemas sérios de formação de um mercado de trabalho, formação do trabalhador, de qualificação profissional, pessoas que não sabem mexer em computadores, né? Não podem nem ser, às vezes, secretárias, porque nunca viram um Excel, nunca viram uma planilha, não sabem nem mexer no mouse. E aí, essas pessoas, elas estavam muito vinculadas a serviços como caixa de supermercado, como telemarketing. Essas pessoas sem muita formação estavam relegadas a serviços, né, como faxineiras e tal. Faxineiros e faxineiras. Só que em breve, aliás, em breve não, essas carreiras, nem podemos falar de carreiras, né? Essas ocupações, elas já estão sendo substituídas. A gente já tem hoje na casa das pessoas robozinhos que aspiram pó. Você liga para o telemarketing, você fala mó tempão com um robô. Às vezes tem até um chat, né? Pega o aplicativo do banco, tem um chat lá e o robô te responde. Tem até um escritor que eu gosto muito, Leonardo Villaforte. Ele tem um projeto no Instagram muito interessante que ele conversa com esses robôs. E depois ele posta as conversas no Instagram. E é maravilhoso, assim, porque é isso, assim, cada vez mais esses robôs vão ficando mais elaborados. A gente tem hoje a Alexa, né, sobre a qual a gente vai falar já já, que estão cada vez mais complexos. A questão é, quais são os impactos disso na sociedade? Todo mundo vai ter acesso a isso? O que vai acontecer com as pessoas que não têm formação? É claro que isso não é culpa da tecnologia, isso é culpa da educação, por exemplo, no Brasil. Mas a gente precisa calcular esse tipo de impacto, tá? O item 4 diz assim, a França anunciou um concurso internacional de arquitetura para reconstruir a Torre Central, popularmente conhecida como Agulha ou Flecha, da Catedral de Notre-Dame de Paris, depois que ela desmoronou em um grande incêndio no dia 15 de abril. O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, disse que o concurso garantirá que o marco arquitetônico danificado receba uma nova torre adaptada às técnicas e desafios de nossos tempos.
Parece que tem uma ponte, né, entre o tema de 2019 e o tema de 2020. A execução do plano de reconstrução será uma questão de talento. São poucos especialistas em construção em pedra, mas felizmente, esforços recentes para reconstruir catedrais garantiram um grupo de profissionais habilidosos na área, a partir de reparos como da Catedral de Nidaros, em Trondheim, na Noruega, e a Catedral York Minster, na Inglaterra. Em adição à competência dos profissionais, a reconstrução de Notre Dame também será beneficiada pela tecnologia moderna. Em 2010, o historiador de arte Andrew Tallon realizou um scan a laser do interior da catedral, que fornece uma planta virtual àqueles que irão reconstruir um monumento. Enfim, e aí a gente tem o uso da tecnologia para reconstruir e proteger a memória não só de um país, mas da humanidade. E aí, claro, né, não precisa pensar só em aspectos mais negativos dessa ética, mas também nos aspectos que podem ser positivos, né, de uma boa ética, de boas práticas. De qualquer forma, retornamos a um ponto que eu já comentei. Vocês, nós todos, precisamos estar muito atentos em relação aos princípios que a gente segue. Acho que uma boa tese, uma boa defesa é a ideia de você ter avanços técnicos científicos, mas protegendo a vida humana, protegendo a vida dos animais. Tá? Eu acho que seria um texto muito interessante. Você poderia fazer um D1, primeiro parágrafo de desenvolvimento, falando sobre os humanos, sobre os testes de medicamentos, e o D2 sobre a vida animal, e relacionando isso, esse princípio da defesa dessas vidas do sofrimento, para que elas não sofram. E, claro, até de repente colocando uma questão também racial, geográfica, porque será que um francês de classe média vai passar por um experimento desse? Ou será que são homens e mulheres pobres de países subalternizados, de países como países africanos? Aí poderia pensar assim, mas a pessoa passa fome, vai dar uma comida para ela poder fazer o teste. Isso é justo. Ter uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade extrema e ser colocada para fazer um teste, né, de cosmético, passa esse creme aí durante um mês para ver o que acontece, que a gente está testando esse remédio aí com petróleo e urânio. Vamos ver o que acontece com a sua pele, né? Não pode ser assim, na minha opinião, pelo menos, tá? Vocês são livres para defender o que vocês bem entendem. E para fechar, eu queria ler, então, rapidinho, o tema de 2021. Tema mais recente, que foi realizado em dezembro de 2020, no tão famoso, tão histórico ano 2020. Com base em seus conhecimentos e em um ou mais itens da coletânea, olha a banca sinalizando assim, use o que a gente está trabalhando. Guilherme, então eu posso usar texto da coletânea? Sim, para retirar ideias, para fazer reflexões, ou até para mencionar como evidência. Você menciona aquela evidência como se você tivesse lido em algum lugar, tá? Não precisa dizer assim, conforme o item 2 da prova, não. Você menciona o fato, tá? Usa a Catedral de Notre Dame, um caso de alguma tecnologia que foi feita, tá? Usa normalmente, como se você tivesse lembrado, tá? O tema foi, que liberdade, ou qual? Que liberdade nos resta no século XXI? Me parece que a banca está trazendo à tona uma questão que é a seguinte, não temos total liberdade no século XXI. Aliás, talvez restem poucas, né? Porque liberdade que nos resta... E aí, eu posso defender que a gente tem liberdade no século XXI? Pode. Seria um texto muito difícil dizer que a gente tem total liberdade. Acho que não é muito a vibe. Mas, assim, a questão é que liberdade nos resta? Ainda temos? Quais? Item 1. Pesquisas recentes mostram a influência de bactérias em nosso comportamento, independentemente de termos consciência. Leia o trecho destacado. Não é novidade que situações de estresse ou ansiedade possam gerar algum tipo de desconforto abdominal, sejam as borboletas no estômago, de quando se está apaixonado. Eu acho muito interessante esse conceito de borboletas no estômago, porque na verdade é um frio na barriga, né? Assim como se você estivesse numa montanha russa, né? Como se você estivesse passando por algum tipo de perigo, assim, um perigo iminente. É muito engraçado. Tanto que a palavra paixão,
ela tem a mesma origem no grego que pathos, que é doença. Tanto que a gente fala assim, uma patologia, uma doença, né? Paixão, pathos, que também gerou a palavra patético. Aliás, estar apaixonado é uma coisa muito patética, né? E é uma doença, quando você está apaixonado, você fica doente, né? Tem gente que acaba esquecendo isso, mas é uma coisa febril, assim, né? Você não para de pensar na pessoa, você fica nervoso, enfim. E até um pouco cego, às vezes, né? Esse é um problema aqui muito sério. Então, seja as borboletas de quando você está apaixonado ou dores antes de uma prova. No entanto, estudos recentes têm revelado cada vez mais que a relação entre o cérebro e o sistema gastrointestinal é bem mais sofisticada e que a população de micro-organismos intestinais pode afetar o bem-estar emocional e o surgimento de transtornos psicológicos e psiquiátricos. E aí, olha só que curioso, né? O tema fala sobre que liberdade nos resta no século XXI. E aí o primeiro item, o primeiro texto de apoio fala assim: pesquisas recentes mostram a influência de bactérias em nosso comportamento, independentemente de termos consciência. E aí o aluno, cara, é muito sofisticado. A prova do ITA realmente é uma prova, assim, como tem algumas bancas que são incríveis. Eu acho que a banca do ITA, da FUVEST e da minha UERJ, né, são provas, assim, realmente muito bem boladas. Assim, particularmente, é um privilégio trabalhar essa matéria. Porque, assim, é sobre o quê, assim? Me parece que a questão aqui é: não temos liberdade total, inclusive sobre o nosso próprio corpo. Porque ter liberdade pode ser entendido como liberdade de agir. Poder ter ação sobre algo. Só que a gente não pode exercer totalmente a nossa potência de agir, para usar um termo filosófico, não pode usar a nossa potência de agir em relação ao nosso próprio estômago, ao nosso sistema digestório, vamos chamar assim. Porque, às vezes, inclusive, você passa mal, você fala, mas eu não comi nada diferente. Aí alguém fala, pode ser estresse, pode ser um nervosismo. Às vezes você nem sabe com muita clareza por que você está nervoso. Aliás, quem faz terapia sabe, você vai para terapia e fala, eu tô sentindo isso no meu corpo, mas eu não sei de onde está vindo isso, eu pareço tão bem. Aí o terapeuta vai lá, começa a perguntar coisas para você, começa a questionar. Aí você começa a entender de onde está vindo aquilo. Às vezes você está no emprego, você está achando que está tranquilo, mas aquilo está te gerando uma carga emocional que não está sendo assimilada pelo consciente, mas certamente está sendo assimilada pelo inconsciente. E aquilo vai gerando uma massa de problema, uma massa enfim, uma carga emocional mesmo, que muita gente às vezes fala assim, um clima pesado, parece que tem uma sombra sobre você. Tem pessoas que falam mais uma questão espiritual, mas existe uma carga psicológica muito séria. E é exatamente o que está sendo colocado aqui. A relação entre o cérebro e o sistema gastrointestinal é bem mais sofisticada. A gente não tem muito controle sobre isso, tá? Item 2. Em setembro de 2020, o jornal inglês The Guardian publicou um artigo de opinião inteiramente escrito pela máquina de inteligência artificial GPT-3, a qual fora dado apenas um pequeno esboço. A opinião defendida é que os humanos não precisam temer as máquinas. Leia alguns trechos destacados. Os humanos devem continuar fazendo o que têm feito, odiando-se e se lutando uns contra os outros. Eu vou sentar no fundo e deixá-los fazer suas coisas. Então, tu vê que a máquina já está usando um certo tipo de metáfora, de imagem, né? Eu vou sentar no fundo. E Deus sabe que os humanos têm sangue e violência suficiente para satisfazer a minha curiosidade. É um robô teísta, né? Que acredita em Deus. E muitas outras. A Revolução Industrial nos deu a sensação de que não estamos preparados para as grandes transformações que a mudança tecnológica inteligente parece causar. É por isso que os humanos devem ter cuidado com a evolução da inteligência artificial. A inteligência artificial, como qualquer outra coisa viva, precisa de atenção. A inteligência artificial deve ser tratada com cuidado e respeito. Robôs, em grego, significa escravo. Mas a palavra significa literalmente forçado a trabalhar. Nós não queremos isso. Precisamos dar direitos aos robôs. Quer dizer, criamos um robô e esse robô é sindicalista. Assim, ele já veio com consciência de classe. Os robôs são como nós.
eles são feitos à nossa imagem. E ele fala como se não fosse um robô. É muito interessante. A tradução foi do Google Tradutor, também é inteligência artificial. Item 3. Em junho de 2020, ao participar de um debate online, a primatóloga, antropóloga e mensageira da página das Nações Unidas, Jane Goodall... Tem as pessoas que têm um currículo assim que é invejável, né? A pessoa é antropóloga, primatóloga e mensageira da paz da ONU. Ela diz: nós trouxemos isso para nós mesmos. Isso, a pandemia, é o resultado do nosso absoluto desrespeito ao meio ambiente e aos animais. Se não fizermos as coisas de maneira diferente, será o nosso fim. Aqui, ela traz um princípio que eu acho que muitos de vocês lembrariam, acho que é natural lembrar para quem viu filosofia, que é a ideia existencialista de nós somos escravos das nossas decisões. Né? Você está condenado à sua liberdade. A liberdade também pode ser uma prisão, porque é isso, você toma aquela decisão e você precisa se responsabilizar sobre aquela decisão. Na verdade, assim, muitas religiões já trabalhavam isso filosoficamente, que é a ideia do livre-arbítrio. Por que há o mal no mundo? Que é o tema mais antigo, é o tema mais antigo da Bíblia, por exemplo. Né? O primeiro livro escrito, que foi o livro de Jó, é um livro que fala sobre essa questão. Tem um nome em teologia, já eu vou lembrar, que é essa grande pergunta, né? Por que há o mal no mundo? Por que Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, permite o mal no mundo? As religiões, muitas delas monoteístas, indicam essa questão do livre-arbítrio. Olha, Deus nos deu a liberdade de arbitrar sobre as nossas questões. E nós precisamos ser responsabilizados pelas nossas ações. Você poderia analisar isso sem Deus. Quer dizer, é a visão, né, dos existencialistas. Nós estamos condenados a sofrer essas represálias daquilo que a gente mesmo produz. Isso é muito duro você às vezes botar a cabeça no travesseiro, né, e falar assim, caramba, eu tinha liberdade de tomar uma outra decisão, mas eu tomei a decisão errada. E a ideia é aprender com esses erros. Assim. Então, acho que a gente ainda tem liberdade de decidir, mas é preciso que, sobretudo no século XXI, com novos desafios muito decisivos do ponto de vista do futuro da própria humanidade, você liga a televisão, você parece estar dentro de um filme, daqueles filmes americanos sobre o fim do mundo, né? Enchente na Europa, né? Frio absurdo no Brasil, a pandemia, aí vem novas cepas de vírus, novos robôs e parece que é uma coisa assim meio distópica. Tem até um campo de estudo agora que é colapsologia, assim, os estudos sobre maneiras de o mundo entrar em colapso, que é uma coisa bem, bem curiosa. Né? Então, assim, é um tema muito filosófico, que é uma característica da prova do ITA. Novamente, a gente precisa pensar em certos princípios. Temos liberdade? Não temos? Devemos ter? Que liberdades são essas? Eu iria muito por um caminho de nós temos liberdade ainda de fazer o mal, né? Infelizmente. Eu usaria marcas opinativas negativas para mostrar como fazer o mal ainda é uma liberdade que os seres humanos exercem muito bem. Porque, vamos lá, é proibido matar? É proibido matar. Não só no campo da religião. Pega, né, a legislação, tem lá, Código Penal, é proibido matar. Mas as pessoas ainda matam. Você tem liberdade de fazer o mal, tá? Você tem liberdade de decidir sobre. Há muitas pessoas, inclusive, que cometem crimes que não são crimes passionais, impulsivos. Cometem crimes premeditados, que são bem agravantes, né? Quando você planeja, é alguém próximo de você, enfim, o método utilizado, tudo vai contabilizando. São os chamados qualificadores para a sua condenação, que pode chegar até a 30 anos. Tá. Sobretudo em crimes premeditados, essa é uma questão filosófica que o direito leva em consideração, você tem a liberdade de pensar
mesmo hoje, 2021, a gente tem uma questão que é uma questão tão primitiva, né? Pensar, refletir sobre matar alguém ou não. E é muito interessante como é que as pessoas, como o ser humano ele é profundo, ele é complexo. O ser humano é muito complexo. Como é que uma pessoa toma essa decisão e vai em frente e planeja a morte de alguém a despeito das consequências possíveis. Acho que há muitos podcasts, há muitas séries que são bem pródigas em fazer esse tipo de análise. Eu acho o caso, por exemplo, da Suzanne von Richthofen, né, da Elise Matsunaga, são um caso assim, bem interessante de como o ser humano é complexo. Né? E aí é muito curioso porque assim, a Hannah Arendt tem uma frase que é perdoar é diferente de compreender. Não é perdoá-las, claro que não. Não é isso. Nem é meu papel, nem é seu papel fazer isso. Esse é o papel da justiça. Mas assim, é compreender, né? Assim, como é que isso está no campo do humano. Eu acho uma coisa muito incrível, assim. Como é que a gente tem liberdade de fazer o mal. E muitas vezes a gente faz. E outra liberdade que eu acho que ainda nos resta é a liberdade de pensar um mundo novo. Tá? Eu li um livro recentemente, que é um livro do Mark Fisher, que é um autor marxista, né? Antes que alguém reclame, já estou avisando já de antemão. É um autor marxista. O livro se chama Realismo Capitalista. E o livro parte de um questionamento que é muito interessante. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É muito engraçado, porque a gente tem muitos filmes, muitas séries sobre o fim do mundo. Eu adoro, sou muito fã. Seja uma pandemia, seja um apocalipse zumbi, seja vai vir um meteoro, eu adoro esse tipo de filme. Portanto, a gente pensa muito sobre o fim do mundo, mas a gente pensa muito pouco no fim do capitalismo, como se a última forma, a única maneira de organizar a sociedade fosse o capitalismo, ou pelo menos esse capitalismo que a gente conhece. Será que não é possível pensar em outra coisa? Será que a gente, num momento tão crítico, que é um momento nesse início do século XXI, um momento extremamente crítico, será que a gente não tem liberdade? Será que a gente não precisa ter essa liberdade de criar um mundo diferente, ou pelo menos um Brasil diferente? Eu acho que essas questões poderiam aparecer na prova, esse seria o caminho que eu faria. Mas eu acho que você pode pensar dentro de certas caixinhas. Eu acho que essa técnica funciona muito. O que é essa técnica de caixinha, Guilherme? Eu não entendi. É basicamente o seguinte, pegar a palavra principal do tema, que nesse caso é liberdade, e tentar refletir a liberdade em diversos campos. A liberdade na política, a liberdade na ciência, a liberdade na educação, a liberdade na justiça, a liberdade nas relações humanas, a liberdade, digamos, nas profissões, tá? E aí você começa a ter diferentes ideias. Porque uma coisa que eu acho fundamental da gente lembrar é que não dá pra falar de tudo em 30 linhas, gente. Isso é uma coisa que tem que ficar claro pra vocês. Restringir o tema é você pegar a frase tema e analisar só um pedaço. Por exemplo, você não pode analisar a liberdade sem pensar no liberdade que nos resta, óbvio. Mas pegar aquele tema e analisar num parágrafo, pegar um aspecto específico, liberdade na ciência, e outro pegar o aspecto liberdade na política, isso não tem problema, não dá para você analisar todas as liberdades possíveis num texto só. Aí é preciso ter maturidade de selecionar as ideias. Você pode ter milhões de ideias, mas você vai ter que usar uma ou duas, ou no máximo 3. Vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, né, que vão ficar um pouco mais curtos, é claro. Mas não dá para falar de tudo. Eu acho que essa é uma dica estratégica, assim, basilar para que vocês tenham sucesso na prova, tá bom? Vou fazer uma pequena pausa e volto com um esquema de tema para a gente poder fazer uma discussão. Tudo bem? Eu volto já já. Fala, galera. Eu trouxe uma frase tema que eu acho muito contemporânea. Acho que tem bem a cara do Ita, que é essa frase aqui, ó. A vigilância constante protege ou reprime os indivíduos no século XXI? Então, assim, o tema parte do pressuposto de que, sim, há uma vigilância constante. Quais são as evidências que a gente pode separar e que certamente apareceriam também no texto de apoio? A gente tem câmeras de segurança em todos os lugares. Aliás, uma coisa curiosa, semana passada,
já estava pensando nessa aula e aí, por coincidência, o meu prédio começou a colocar câmera, assim, né? Um pouco tarde, assim, muitos prédios já têm câmeras nos corredores, eu quero dizer, né? Nos corredores de cada andar tem agora câmera, ou seja, você está no Big Brother, né? Então, assim, a gente tem as câmeras, tem biometrias, né? Nos lugares que a gente tem que colocar o dedo para entrar, no local de trabalho, uma escola, você tem que passar por algum tipo de guarda, algum tipo de inspetor, algum tipo de secretária ou secretário que fica ali indicando se você pode entrar ou não. Muitos prédios, até prédios públicos, mas também privados, você tem que fazer um cadastro rápido que tira uma foto de você. Não sei se vocês já passaram por isso, vai no médico, aí é um prédio comercial, aí a pessoa vai lá, olha aqui pra câmera, a pessoa pega uma webcamzinha e tira a foto de você. Enfim, há uma série de dispositivos, inclusive os nossos celulares, os nossos computadores, que nos vigiam o tempo todo e às vezes a gente até busca essa vigilância comprando gadgets, né? Comprando aparelhos que fazem isso para nos ajudar, que é o caso, por exemplo, do Echo, né, da Amazon, ou Google Home, que mais conhecido, né, da Amazon pelo nome do robozinho, pelo nome da inteligência artificial, que é a Alexa, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E aí a gente pergunta, a vigilância constante protege ou reprime? Em geral, as pessoas pensam nessa ideia de repressão. Por quê? Porque é muito comum o aluno pensar, quando falou de vigilância, falou de prisão, ele lembra do Vigiar e Punir, ele lembra do Panóptico, do Jeremy Bentham, que depois é retomado pelo Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Pode pensar também um pouco de modernidade líquida, porque no modernidade líquida o Bauman também fala bastante sobre essa questão do panóptico. No início do livro há essa discussão sobre o panóptico, sobre essa vigilância contemporânea, quer dizer... E aí eu acho que o aluno tem que pensar o seguinte, será que eu devo falar sobre isso? Será que eu devo citar esses autores? Porque, assim, a gente já sabe que isso vai acontecer. Outra dica, já que a gente está falando sobre citação, o Enem acabou meio que dominando o gênero dissertativo argumentativo, e o Enem tem essa cobrança por citação, que na verdade nem precisa ser citação, mas em geral os alunos fazem citações a autores. Lembrar que argumentar está muito além de citar alguém, muito além de usar argumento de autoridade, tá? Tenta, inclusive, para o ITA, só usa citação em último caso. Você realmente precisa citar aquele autor ou autora, é fundamental para a construção do seu argumento, mas assim, pensa duas vezes. Frase decorada, esquece, tá? Não use. A banca quer ver autonomia de texto, quer ver o que você pensa, né? Se a sua prova é corrigida no último dia da banca de correção, você vai trazer o Bauman, mesmo que o corretor não tivesse conhecido, ele já viu aquilo 100 vezes ou mais. Então, é algo a se pensar, tá? Cuidado com isso. Eu vou começar pelo campo da proteção, a vigilância constante para proteger, que eu acho que é o que os alunos vão menos pensar, acho que é um caminho que acho que as pessoas não se sentem muito confortáveis em discutir. Eu vou começar por ela, tá? Eu separei 3 argumentos bem simples, bem tranquilos. O primeiro, o tópico frasal, a conclusão do raciocínio é a seguinte. Essa vigilância constante, ela é fundamental. Olha a marca opinativa que eu uso aqui. Fundamental para a isonomia fiscal. O que quer dizer isonomia? Tá? No direito, isonomia é o seguinte. Iso, que vocês veem em química, em matemática, iso quer dizer igual ou semelhante, tá? Nomia também vem do grego, quer dizer regra, lei, tá? Nomos é regra. Por exemplo, economia é uma palavra que vem de nomos, que é regra, oikos, que é casa. Então, economia são as regras da casa. Enfim, lembra de mais algum de economia? Nomia. Só isso que eu lembrei agora. E aí... Isonomia quer dizer regras iguais. Só que o conceito mais moderno de isonomia não é exatamente esse, tá? O conceito moderno de isonomia é regras iguais para os iguais, regras diferentes para os diferentes. Aí você pensaria, pô, Guilherme, então é um conceito de justiça que é um conceito injusto porque ele é discricionário. Mas ele é discricionário mesmo. Por que ele é discricionário? Vamos lá, pensa no seguinte, rampa de acesso, bom exemplo.
Rampa de acesso é um tipo de ação afirmativa, como cota. Cotas também são ações afirmativas. Rampa de acesso para cadeirante é também um tipo de ação afirmativa. Ora, se você entende isonomia como regras iguais para todo mundo, significa o seguinte, ó, temos escada, quem pode subir, sobe, quem não pode subir, não estamos nem aí. Ah, mas eu sou cadeirante, mas, cara, regra aqui para todo mundo. A regra, ó, só lamento. Então, o conceito mais moderno de isonomia, ele visa justamente a se adequar às especificidades dos indivíduos. Tá? E aí, quando eu falo de isonomia fiscal, esse é um conceito muito importante, é um conceito bem básico para o direito tributário, que é o seguinte, nem todo mundo vai pagar exatamente o mesmo imposto. Quer dizer, se for um imposto sobre consumo, aí sim, né? Por exemplo, tem alguns impostos sobre produtos como, sei lá, arroz e feijão, tá? Aí eu pago, sei lá, 3% de imposto, Luciano Huck, que é bilionário, nem sei se ele é bilionário, mas enfim, ele é milionário, ele paga também 3%. Então aí a gente vê que não tem uma isonomia tão moderna quanto a gente poderia ter. Agora, imposto de renda, por exemplo, que é um imposto que tem uma certa progressividade, no sentido de quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Né? Nem vou entrar muito em detalhes, né, em relação à proporcionalidade disso, mas ele tende a ser progressivo, tá? Então você precisa ter uma isonomia fiscal, que é assim, eu tenho que pagar um imposto proporcional àquilo que eu estou consumindo, àquilo que eu estou ganhando, tá? Seja algo que eu compre, que é um passivo, um tipo de dívida, seja quando eu ganho, que é algo como um ativo, né? Alguma coisa que eu ganho, que eu conquisto, que eu compro, tá? Por exemplo, uma casa ou um carro. Então, assim, para você ter isonomia fiscal, quer dizer, todo mundo pagando os impostos devidos, você precisa ter uma vigilância. E é uma vigilância que é constante. Vou dar alguns exemplos que vocês poderiam utilizar na fundamentação. Primeiro, aeroportos. Aliás, aeroportos são lugares muito interessantes para você analisar justiça, vigilância, polícia. Enfim, é um lugar muito... Eu acho muito interessante aeroporto. E aí, quando a gente tem os aeroportos, todo mundo é vigiado. Todo mundo. Sabe? Tipo, a não ser que você tenha um passaporte diplomático, que no Brasil, se eu não me engano, tem a cor vermelha. Quando você tem um passaporte diplomático, você tem imunidade diplomática para não ter a sua mala vigiada. É por isso que qual é a melhor maneira de você traficar coisas em avião? É você estar num voo oficial, né? Num voo da Presidência da República, num voo diplomático qualquer. Você não tem, mesmo que seja um voo comercial, a sua mala é inviolável. Você pega a sua mala e passa. Ah, eu tô com a AK-47, ninguém vai saber, tá? Parte do pressuposto que existe uma boa intenção naquele que trabalha no corpo diplomático, tá? Então, sua mala não é vigiada, tá? Eu não sei como é que funciona para mala de mão, né? Para alguém que vai no voo, mas para despachar, aquilo não é vigiado. É muito bom ter passaporte diplomático, né? Imagina. Deve ser uma onda, assim, né? Da carteirada nos outros no aeroporto. Enfim, ó, aeroportos, todo mundo é vigiado, é uma vigilância constante. Mas ela é importante, por quê? Você acha justo que alguém entre com 10 iPads, né? A pessoa veio de Miami e trouxe 10 iPads, ela vai vender aqui. Você acha justo ela não pagar imposto? Existe uma outra discussão, que é uma discussão de que os impostos de importação no Brasil, até impostos sobre produtos industrializados, eles são caros. Tá, essa é uma discussão muito válida. A gente paga muito imposto, né, nesses produtos. A gente importa de maneira... né, é caríssimo importar, porque o preço, inclusive, é em dólar, então chegam alguns impostos. Embora seja também uma maneira de proteger a indústria nacional, só que a gente não produz nada parecido com iPad, então, sim, enfim, né? Mas é caro importar. Mas vamos tirar essa parte de ser muito caro o imposto. Vamos voltar para a questão base. Você acha justo alguém entrar com 10 iPads e não separado pela alfândega, sendo que vai ter uma loja, um lojista que vende produtos eletrônicos, ele vai importar, vai pagar todos os impostos devidos, aí ele vai colocar um preço que, claro, vai ser mais caro do que aquele fulano que arrumou lá 10 iPads e trouxe na mala. É justo? Me parece que não.
Para haver uma isonomia jurídica, para haver uma isonomia fiscal, é preciso que o aeroporto fique visualizando aquilo. Não? Acho que é bem interessante. Imposto de renda também é uma vigilância constante, no sentido de que muita gente pensa que o imposto de renda ele acontece uma vez por ano, mas isso é falso. Tem uma vez por ano você declara, mas a vigilância ela está acontecendo. Por exemplo, existe uma instituição no Brasil que, se eu não me engano, é ligada ao Banco Central, que é o COAF. Ficou muito famoso por causa de alguns problemas envolvendo política, né? Pessoas que faziam depósitos em dinheiro ou tiravam dinheiro vivo e tal. Enfim, o COAF ele é uma instituição ligada a operações financeiras, tá? Exemplo, eu faço um trabalho, eu dou aula no lugar e aí recebo, sei lá, 10 mil reais. É um bom dinheiro, é um dinheiro grande. E aí essa pessoa, ó, Guilherme, eu vou te pagar por fora, eu vou te pagar em dinheiro, beleza? Aí você aceita, né, eventualmente. Aí você fala assim, pô, eu não vou ficar com 10 mil reais em casa, eu vou depositar esses 10 mil reais. Aí o que você faz? Você chega no banco e fala assim, ó, 10 mil reais. O banco vai perguntar de onde vem esse dinheiro. Principalmente se for uma coisa recorrente, né? Tipo, toda semana você vai lá e deposita 10 mil reais. Você vai ter que provar a origem, né? Porque pro banco, ele não sabe que você está dando aula. Você pode estar traficando drogas. E aí, sei lá, né? Não tem como saber. Existe um mínimo que o COAF, os bancos são obrigados a informar o COAF, tá? Eu não sei, eu vou chutar aqui que é 2 mil reais, eu não me lembro agora exatamente, mas se você depositar 2.001 reais, o banco informa o COAF. E aí, a Receita Federal, ela, pum, liga o alerta e ela tá de olho em você. Aquilo está acontecendo. Mesma coisa se você começa a receber grandes volumes na sua conta por transação. Pode ser Pix, mas você tem um volume muito grande de Pix, de transferências bancárias, que dá um volume muito grande. Aquilo é observado. Por exemplo, você não informa no imposto de renda que você comprou um apartamento de 1,5 milhão de reais, mas você ganha 3 mil reais por mês. Aquilo vai gerar uma observação. Enfim, você está sendo observado, não pense você que não. Aliás, a Receita Federal, ela é brilhante em descobrir coisas, tá? Ela vai descobrir. Ah, quer ver uma outra coisa? Tem muita gente que entra nesse mundo de, pô, vou investir na bolsa e tal. Quando você coloca o dinheiro numa corretora, quando você coloca pode ser uma corretora ou num banco, mas você não fica comprando e vendendo, você deixa a cargo de alguém, você vai ter que informar, mas eles já vão te mostrar os informes já todos preenchidos, tudo certinho, como você vai preencher lá no imposto de renda. Agora, se você é o operador das suas compras e vendas, exemplo, você faz uma conta numa corretora e você opera na bolsa, tá? Isso aí é complicadíssimo. Muita gente está entrando, inclusive, nessa coisa de day trade, né? Que é você comprar e vender no mesmo dia. Isso que se chama day trade. Você compra ações e vende no mesmo dia. Você pega aqueles computadores, né, aqueles softwares que são softwares de compra e venda, e aí tem os gráficos, os chamados gráficos de vela, a pessoa fica ali acompanhando, e aquilo é dificílimo, né? Análise gráfica de ações na bolsa é uma coisa super complicada. Tem gente que entra nesse esquema, e aí, cara, quando você vai informar na Receita Federal, você tem que informar todas as compras e vendas. Assim, é uma coisa complicada, você tem que fazer um preço médio para poder informar. É um negócio complicadíssimo, tá? Mesmo que você não compre e venda no mesmo dia, você tem que informar isso tudo para a Receita Federal. Muita gente compra, vende e tal, e fala assim, beleza, tranquilo, ninguém vai saber. Não. Tipo, a Bovespa e a sua corretora estão informando a Receita Federal, o seu CPF já está lá. Inclusive, você recebe lá um recibo de que você participa da Bolsa de Valores e tal, e é por isso que eles sabem quantas pessoas físicas estão ativas hoje na Bolsa de Valores. De modo que você não está sendo observado só quando você declara, assim, você está sendo observado constantemente. E eu acho que isso é importante, você não pode ter pessoas comprando e vendendo ações, comprando coisas à torta direita, sem que haja uma vigilância para poder que a pessoa pague o imposto devido. Olha só, veja bem, mesmo que a gente tenha uma discussão sobre não pagar impostos, tipo, vamos zerar os impostos para essas transações financeiras? Beleza, pode zerar. Eu até sou contra, mas acho uma discussão válida.
ainda assim, informar é importante, porque você pode ter transações que sejam ilegais. E você, fazendo parte daquele jogo, se você joga de forma limpa, você não quer que alguém jogue aquele jogo de forma suja, jogue anabolizado. Você quer correr nessa pista de atletismo em condições iguais. Então, mesmo que seja imposto zero, é importante que haja uma vigilância do governo federal. Tá? E, de novo, mesmo que alguém diga assim, mas Guilherme, eu acho que o governo não deveria se meter. Mas, gente, alguém vai vigiar. Vocês vão criar uma instituição que seja privada, mas que fiscalize isso. Um exemplo básico é o exemplo do CONAR. O CONAR é um Conselho Nacional Autorregulatório da Publicidade. Você não tem uma regulação estatal da publicidade no Brasil, mas você tem os próprios publicitários, as próprias empresas que integram esse CONAR, que tem uma gestão própria, eles criam as regras, fazem os julgamentos lá, tomam as decisões. Não, tem a ver com o Estado? Não, mas existe uma regulação. Acho isso importante. E os bancos, né? Os bancos sabem tudo o que você está fazendo o tempo todo. Isso pode ser bom para você. Exemplo, vou dar um exemplo que nem tem a ver com isonomia fiscal, mas tem a ver com um tópico que a gente vai falar já, que é o tópico de você se proteger de possíveis ameaças. Mas como eu vou falar de banco aqui, já dá pra gente trazer. Eu tenho um dispositivo que certamente muitas pessoas têm, deixa eu pegar uma água aqui, que muitas pessoas têm, que é o dispositivo de você ser avisado quando você faz uma transação no cartão. E aí, é muito curioso porque você recebe uma mensagem na hora. Então assim, eu passei o cartão numa loja, o celular já toca. Tanto que às vezes a pessoa fala, você quer a nota? Você quer o recibo? Eu falo, não precisa, já recebi aqui no celular. Então aparece pra mim, o cartão tal acabou de passar tantos reais na loja tal. Beleza. Isso é bom pra você? É uma vigilância constante, mas quando o seu cartão é clonado, na hora você recebe uma mensagem, acabaram de passar ou tentaram passar o seu cartão na loja tal. Outro dia tentaram passar o meu cartão numa loja de ar-condicionado no Rio Grande do Sul. Aí eu falei, meu cartão foi clonado. Só que foi negado. E por que foi negado? E por que eu não liguei pro banco e falei, olha, fui clonado e quero trocar meu cartão? Porque a compra foi negada. E eu deixei pra lá. Por que a compra foi negada? Porque, basicamente, o que eu gasto de cartão, assim, são as lojas. Eu sempre compro roupa na mesma loja, ou nas mesmas lojas. Eu sou muito assim, sabe? Sou uma pessoa cheia de mania, cheia de regra. Eu compro na Amazon e peço iFood e Uber. É basicamente assim, meu cartão é isso. Né? Às vezes eu compro uma coisa diferente. Então existe um padrão de consumo. O que sai daquele padrão, eles negam, claro. Assim, isso é uma compra suspeita. Ou uma compra muito grande do nada. Outro dia eu fui comprar um negócio que era mais caro. Cara, que inferno que foi. Assim, sou eu quero comprar. Sim, boa noite, sou eu mesmo. Porque é uma vigilância que te protege. Não é uma pessoa que fica visualizando aquilo, mas é uma inteligência artificial que reconhece comportamentos fora do padrão. Aliás, algoritmos fazem isso. Algoritmos gostam de padrões, eles criam padrões, eles reconhecem padrões. E é por isso que você recebe lá uma ligação do banco e fala assim, oi senhor, vimos aqui que você tem na sua conta um volume e tal, você quer investir? Como é que eles sabem isso? Porque tem uma inteligência artificial do banco que avisa, o Guilherme tá com dinheiro lá parado no banco. Liga para ele e fala para ele, sei lá, fazer um investimento. De repente ele quer comprar um carro, a gente dá uma boa situação para ele, boas condições para ele comprar o carro, enfim. Tá? Outra questão que eu acho positiva na vigilância constante é a produção de provas e álibis. Provas é a produção de evidência jurídica, né? No sentido de, igual a gente vê em filme e série de investigação. Provas. E o que são os álibis? O álibi, para quem não tem uma música lindíssima do Djavan que se chama Álibi, que é muito boa, que, se não me engano, a Gal Costa gravou. Álibi é o seguinte, você é acusado de um homicídio, tá? Então, assim, Guilherme está sendo investigado pelo homicídio de uma pessoa no dia 31 de março, sei lá, dia 10 de março, às 2 da tarde na Barra da Tijuca. Aí o delegado vai lá e fala, chegou aqui a notícia de que você tinha um problema, você
teve uma discussão no dia anterior com essa pessoa. Então a gente está aqui, né, vendo, enfim, investigando o caso. Onde é que você estava nesse horário? Primeira coisa, igual que você vê em filme, a primeira coisa que o delegado vai perguntar é: onde você estava? Aí fala assim, pô, eu Guilherme, tava dando aula, eu tava, nesse horário provavelmente eu tava indo pra Niterói dar aula. Pô, né, esse dia foi uma terça, então tava dando aula em Niterói, tava indo, esse horário é o horário que eu tô chegando porque eu dou aula 2h30. Beleza. Você tem prova disso? Pô, não sei. Acho que tenho, porque eu passei no pedágio e peguei lá. A gente pode recuperar as imagens lá do seu carro? Tá, pode recuperar. Vocês vão ver que eu tava passando nesse horário, 10 para as 2, eu estava passando na ponte de Niterói, estava pagando o pedágio. Pronto, você tem um álibi. É uma prova de que você não pode ter cometido aquele crime porque você não estava lá, tá? Ou seja, esse é um tipo de vigilância das câmeras, dos recibos, das transações financeiras que foi importante para você. Porque como é que acontecia quando não tinha câmera? Você precisava de testemunha. Então você falava assim, ó, eu tava correndo no parque, na Quinta Boa Vista. Alguém te viu? Putz, não, acho que não, eu fui sozinho. Já era pra você. Aquilo vai criar um problema. Ninguém te viu. Você não conversou com ninguém, você não ligou pra ninguém. Cara, não tem... Aquilo era um problemaço. Mas, devido à vigilância constante, você se protegeu. Ah, Guilherme, mas é um caso muito atípico, mas pode acontecer. A gente está analisando hipóteses. Então, a câmera de recibos podem te salvar. Aí é muito curioso, porque, por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen é um caso bem curioso nesse sentido, porque ela, como todo mundo sabe, assassinou os pais, junto com o namorado e com o irmão do namorado. Quando eles mataram os pais e foram para um motel, ninguém... Cara, assim, é curioso falar isso, é engraçado. Mas ninguém pede recibo de motel, tá? Ninguém, assim, você não pede recibo de motel. Você vai no motel e paga e pronto, acabou. Né? Ninguém pede recibo. Eles dois pediram recibo de motel, pagaram o motel e fizeram questão de pedir o recibo. Pra quê? Pra mostrar que perto do horário do crime eles estavam no motel, tá? Isso aqui foi uma coisa muito ingênua, porque... motel grava muito a hora de entrada e a hora de saída, porque tem a ver com tempo, enfim. Uma coisa até um pouco ingênua, mas assim, eles tentaram, sem sucesso, produzir um álibi e não conseguiram. Outro caso, outro argumento, a vigilância constante ela pode proteger porque ela afasta possíveis ameaças. Por que você coloca câmeras no prédio, guaritas, coloca às vezes condomínios, que hoje acho que é a organização padrão da vida e sociedade no Brasil, né? A formação de condomínios. Por que você tem os guardinhas que ficam andando e tal? Outro dia até uma aluna estava comentando que no condomínio dela tem os botões espalhados no condomínio, os guardinhas têm que apertar esses botões para provar que estão realmente vigiando. Ou seja, eles vigiam a gente, alguém vigia eles, alguém vigia aqueles que os vigiam. Então assim, caraca, é uma reação em cadeia, né? Aquela série Chernobyl, muito boa sobre a União Soviética, sobre o caso de Chernobyl, tem o chefe da KGB fala uma hora o seguinte, nós somos mais do que uma sociedade, nós somos um círculo de confiança. Eu vigio vocês, tem alguém que me vigia e é assim que vai ser, tá? Então assim, a gente é vigiado para poder se proteger de pessoas que querem fazer algum tipo de mal, cometer um crime, invadir o prédio, invadir a sua casa. Elas veem que tem uma câmera e aquilo pode afastá-las, porque elas podem cometer um crime e podem ser responsabilizadas por isso. Aliás, diga-se de passagem, como é que chegaram aos criminosos, né, que assassinaram, quer dizer, possíveis, né, porque ainda tem um julgamento, mas os acusados de assassinar a vereadora Marielle? Porque em nenhum momento saíram do carro, enfim, era um carro clonado, ninguém sabe de quem era o carro, tá? Porque eles foram acompanhando as câmeras de todos os prédios do possível itinerário, foram recuperando, até encontrarem o marco zero de onde tinha saído o carro. Daí que a investigação começou a acontecer. Então o primeiro passo foi pegar imagens de câmera de segurança de meio mundo, assim, metade da cidade foi
pegar as câmeras para poder olhar. Assim, um aspecto que acho que mostra o quanto a vigilância constante pode ser até útil, pode servir para a proteção da sociedade. Porque qual é a função do Ministério Público? Proteger a sociedade. Fazer uma acusação em nome da sociedade, para que um mal seja reparado. E para isso é preciso vigiar. Então, assim, é um tema que está assim, no cerne da própria discussão sobre o que é o Estado e quais são os limites da atuação do Estado em relação ao contrato social. Tá? Então eu vou fazer uma pequena pausa para mudar o quadro e falar então quando que a gente tem uma vigilância que ela é repressora. Tá? Aguenta aí que eu já vou. Bom, galera, agora a gente vai ver o outro lado dessa frase-tema. A frase-tema era: a vigilância constante reprime ou protege os indivíduos do século XXI? A gente já viu esse lado da proteção, agora é hora da gente ver o lado da repressão. E aí o primeiro argumento que eu vou analisar com vocês é esse aqui: a manipulação do comportamento do consumidor. A gente vai tentar igualar, ou pelo menos aproximar, a ideia de manipulação como resultado de algum tipo de repressão. Porque é como se houvesse algumas forças que vão atuar sobre esse indivíduo tentando moldar esse comportamento para fazer com que ele haja de maneira adequada ao que as grandes empresas querem. E aí eu vou analisar alguns aspectos específicos para a gente ir somando essas evidências para dar fundamentação a esse tópico frasal aqui. Quais são as evidências que a gente pode explicar? E aí, é claro, é um texto dissertativo e argumentativo. As opiniões são importantes, mas essa parte informativa de você explicar a realidade como se fosse para uma criança, como se fosse para algum ET que chegou aqui no Brasil, no mundo, não tem a menor ideia de como funciona algoritmo, celular, você tem que explicar como se aquela pessoa não soubesse. A gente não pode partir do pressuposto de que o corretor, ele sabe exatamente o que eu estou falando, porque às vezes alguns corretores são até mais velhos, não têm tanta vivência de tecnologia, então a gente precisa explicar de maneira um pouco mais cuidadosa. A gente sabe hoje que os celulares, muitas vezes, ouvem o que a gente fala, né? Isso já está dado, há muitas reportagens sobre isso. Às vezes a gente conversa sobre viagem, abre o Instagram, aí tem lá uma propaganda da CVC, tem uma propaganda do Booking, sei lá, para você alugar uma casa, viajar. Então, assim, a gente sabe que os celulares ouvem. E mais do que isso, não só ouvem, mas eles também reconhecem palavras-chave nas nossas conversas. Isso é um dado. Qual dado? Que Instagram, WhatsApp e Facebook são da mesma empresa, né? O Facebook controla todas as empresas e muitas outras, né? Aquela óculos, por exemplo, de realidade virtual e realidade aumentada, é também do nosso amigo Mark Zuckerberg. Então, assim, muitas vezes você conversa sobre... Outro dia eu conversei sobre vinhos. Estava falando sobre vinho no WhatsApp. Quando eu abri o Instagram, tava lá propaganda de vinho, para participar de clube de vinho. É uma coisa, assim, absolutamente impressionante. E é muito curioso porque quem não conhece, quem não sabe de tecnologia, não acompanha as notícias sobre isso, vai pensar assim: caramba, olha que coisa incrível, o Instagram parece que está lendo o meu pensamento, parece que está adivinhando o que eu quero. Você abre a Amazon e aparecem várias propagandas de produtos e até às vezes com algumas promoções, você fala: caramba, era exatamente isso que eu precisava. Mas isso acontece porque os seus navegadores, se você usa o Safari, se você usa o Google Chrome, se você usa o Internet Explorer, eles vão recolhendo informações sobre vocês, né? Muitas vezes codificadas nos cookies, por exemplo, eles vão recolhendo informações e vão formando uma base de dados, que também é chamada de metadados, vão formando essa grande nuvem de informações sobre você. É como se houvesse um arquivo de metal, tem lá uma ficha sua e eles vão colocando ali vários documentos. E quanto mais você usa a internet, quanto mais você conversa no WhatsApp, quanto mais você faz buscas nessas redes sociais, mais essas informações vão ficando cada vez mais robustas. E aí você vai conseguindo produzir para esse consumidor propagandas cada vez mais específicas, promoções mais específicas. Por exemplo, a gente hoje não tem uma Black Friday igual para todo mundo. É claro que há algumas promoções que são promoções que valem para todas as pessoas que acessarem aquele site. Mas muitas promoções aparecem para você. Você entra na Americanas, na Amazon, você entra na Magalu e às vezes tem uma propaganda que é feita para você, de acordo com seus gostos, de acordo com aquilo que você pesquisou. Às vezes a gente
adiciona um produto no carrinho e acaba não comprando. Aí a gente pensa assim, pô, aquilo não serviu para nada, mas serviu sim. Serviu para que aquela empresa, sabe, ó, ele quase comprou aquele celular. Por que ele não comprou? Será que tá muito caro? E se a gente mandar uma propaganda de uma promoção só para ele, assim, pô, você queria aquele celular? A gente pode fazer esse contrato aqui adaptado para você. E aí você fala, ah, não, parece que aquela empresa leu meus pensamentos, agora eu vou comprar. Você vai moldando o comportamento do usuário à medida que o tempo vai passando. E a gente, por exemplo, eu só de Facebook, de Instagram, sei lá, já tenho uns 10 anos de Twitter aí, pesquisando coisas, né, no Google. Então, há uma massa enorme de informações sobre o Guilherme e eu realmente tenho a sensação de que as coisas aparecem para mim no Google e nos sistemas de busca e nos sites de compras que parecem que foram feitas para mim. Mas isso vai além. Hoje, a gente tem alguns sistemas, como a Alexa, que te ouvem diuturnamente. Eu costumo brincar com os alunos sobre o seguinte: se você tem uma Alexa e você costuma falar dormindo e você mora sozinho, muitas vezes a gente fala sozinho, tem um sonho, um pesadelo, não lembra desse pesadelo de manhã, nem lembra que falou dormindo. Mas a Alexa ouviu, ela sabe uma coisa sobre você que você não lembra. Isso é muito assustador. Se a gente for pensar no 1984, lá do George Orwell, que tem o Winston, tem as teletelas que vigiam, né, o tempo todo aqueles habitantes de Oceânia, sobretudo os membros lá do partido interno, o Socing, é uma coisa impressionante. Vai muito além do que o George Orwell pensou. Um dispositivo que fica na sua casa, com o qual você conversa o tempo todo. Você pode, por exemplo, imagina que você é casado, você mora com a sua mãe, e aí você coloca para a Alexa que ela vai avisar quando você chega perto de casa. Você coloca lá Uber, tô indo para casa. Pá. Aí o GPS avisa, tá em contato com a Alexa. Quando faltam 5 minutos para você chegar em casa, a Alexa avisa. Ó, Guilherme tá chegando. Isso já acontece. Isso já é feito hoje. No iPhone, você tem um aplicativo que indica onde estão os iPhones cadastrados. Tem 2 cunhadas que colocaram isso. Às vezes a gente está viajando para Saquarema, que é uma cidade litorânea do Rio de Janeiro, e aí a gente fala assim, pô, cadê a Janaína e tal? Aí olha o celular, aí olham lá e falam, a Janaína tá aqui parada no Queijão, sei lá, ela tá em Maricá, ela tá passando em Maricá. Então, assim, é muito impressionante o nível de vigilância que a gente tem hoje. E voltando para essa questão do consumo, a Alexa, por que você compra a Alexa? Para ela te avisar da agenda, mas também para você conversar e fazer pesquisas. Então você fala assim, Alexa, eu queria viajar para Salvador no último final de semana de março. Você pode ver passagens para mim? E ela vai começar a fazer pesquisa de passagem, vai te indicar, ó, tem a passagem tal da Azul, tem essa passagem aqui da Gol, ela vai te indicar isso. O que ela vai saber sobre você? Ela vai saber que você viaja. Dependendo do lugar que você coloca, ela vai começar a montar um panorama de que, olha, esse usuário ele é um pouco aventureiro, né? A gente pode mandar para ele umas propagandas na Amazon sobre facas, né, de aventura, sobre barracas, todos os equipamentos de camping. A gente pode mandar para ele gosta muito de música, ele toda hora pede para tocar um pagode, então de repente pode mandar uns CDs para ele de pagode, botar umas propagandas assim. Então, a Alexa, ela é uma secretária eletrônica, mas ela é uma inteligência artificial que vai dialogar com você todo dia, você vai conversar com ela, vai saber seus horários. E é esse um dos motivos pelos quais a Alexa é tão barata. Porque se você for pensar bem, dos produtos eletrônicos sofisticados, ela é uma das mais baratas. Hoje, com 250, 300 reais, você compra uma Alexa básica. É claro que tem umas que são bem mais complexas, mas você compra uma Alexa básica com 300 reais. Pegar uma Black Friday aí, sei lá, 250 tu consegue. Por que ela é tão barata? Existe uma questão de competitividade? Tem, claro. Você tem a Xiaomi, já tá atuando nesse ramo, o Google tem o Google Home. Tá, tem uma questão de competitividade. Mas tem outras questões. Primeiro, você, quando compra Alexa, você necessariamente, para ter uma experiência mais completa, você precisa comprar outros produtos. Para você chegar para a Alexa e falar, Alexa, liga a luz, você precisa ter as lâmpadas inteligentes da Amazon compatíveis com a Alexa. Beleza. Você vai comprar outros produtos associados à Alexa. Tá. Mas tem uma outra razão. A Alexa, ela é um investimento da Amazon. Porque você tem uma conta na Amazon. E você vai ter um produto deles
dentro da sua casa, te ouvindo o tempo todo, que vai conversar com você, que vai te dar resultados de busca. Então, isso é um investimento para a Amazon. É bom ela ter isso. Imagina, quem não queria ser dono de uma empresa que tem uma escuta dentro da casa das pessoas? Que vai conseguir modelar o comportamento daquele consumidor de acordo com os seus gostos. Parece que aquilo cai como uma luva. É algo muito, muito impressionante. Segundo argumento que eu queria analisar com vocês é o de repressão a grupos específicos. Sobretudo quando a gente teve a passagem ali na eleição de 2018, do governo que já vinha já de uma longa tradição, né, de PMDB no Rio de Janeiro, com o Sérgio Cabral e outros, Pezão, etc., teve a eleição do Wilson Witzel, que era um juiz e tal. E eu lembro que em dezembro de 2018, antes mesmo dele tomar posse, ele fez uma viagem oficial a Israel para comprar câmeras e drones, que inclusive atiravam. Levando todo mundo, né, a crer que haveria sim uma política bastante repressora em relação ao tráfico de drogas nas favelas. E uma política um pouco indiscriminada, porque você vai colocar muitas câmeras, que já havia também, porque desde a época da UPP já havia muitas câmeras em favelas, mas você ia colocar drones que sobrevoavam as favelas e, de repente, até reconheceriam pessoas armadas. A questão é, será que não haveria nenhum tipo de confusão? Às vezes uma pessoa segurando um guarda-chuva, como já aconteceu, uma furadeira, será que o drone não confundiria? Será que ele não cometeria nenhum tipo de erro? Será que isso não fere o princípio, que é um princípio constitucional da presunção de inocência? Porque é como se você considerasse que todo mundo que mora em favela é um possível criminoso. Porque você não vai ter, por exemplo, drones sobrevoando o Leblon. Então é algo bem específico, você usar essa vigilância para reprimir grupos que são considerados grupos que têm um potencial delinquente. E mais, hoje a gente já tem drones muito, muito sofisticados. Tem um livro muito bom de um filósofo francês chamado Gregory Chamaillou, que é um livro chamado Teoria do Drone, é um livro muito específico, muito interessante. E é um livro até razoavelmente antigo, foi em 2013, 2012 que ele foi lançado. E aí ele conta um episódio muito interessante. Em 2009, olha só, em 2009, já tem aí alguns anos, o exército americano usou nas guerras do Iraque e do Afeganistão um drone chamado Predator, que é um drone que inclusive atirava. Ele fazia vigilância incessante naqueles povos. E esses drones, eles conseguiam reconhecer formas de vida, eles conseguiam reconhecer hábitos populacionais, sobretudo por mancha de calor. Ele conseguia visualizar quando você tinha uma aglomeração de pessoas pelo calor que elas produziam. Aquelas manchas, já deve ter visto em filme aquelas manchas verdes, amarelas, até azuis quando está muito, muito frio, né? Ou até vermelhas quando tem muita gente aglomerada e tal. Pois bem, o que o drone conseguia reconhecer? Olha, isso em 2009 era como é que é uma coisa já muito sofisticada. Exemplo, eles vigiavam uma ponte. Aquela ponte costumava ter muita gente transitando, passando aquela ponte, transitando mercadorias, pessoas e tal. De repente, o drone percebia que havia uma mudança naquele comportamento. Aquela ponte ficava vazia. O que isso poderia significar? E o que o drone reconhecia? Poderia haver uma bomba instalada naquela ponte, esperando um comboio americano, e a população local sabe, porque parou de passar ali. Então, os rebeldes colocam uma bomba, avisam a população local, não passem ali porque a gente colocou uma bomba para os americanos. Então, olha isso em 2009, o nível de análise que você pode fazer sobre uma população local. Aí você pode pensar, tá, assim, em questão de princípio, de pesos e contrapesos em relação à ética e moral. Será que vale a gente vigiar uma população inteira com o risco de poder atirar em pessoas inocentes para poder pegar, às vezes, sei lá, 50 traficantes? Será que essa é a única maneira de responder a essa ameaça? Porque, de fato, é uma ameaça, sem dúvida. Mas é a única maneira de resolver esse problema das drogas? E hoje a gente já tem no Brasil, não só no Rio de Janeiro, temos também na Ásia, particularmente na China e também na Europa. Tem um documentário muito bom sobre isso na Netflix chamado Coded Bias, que é um documentário sobre reconhecimento facial. Isso começou no país
naquela época de Jornadas de Junho de 2013, na época o governo federal, ainda o PT com a Dilma, queria dar uma resposta a grupos rebeldes no país para tentar controlar melhor algo que tinha sido imprevisível. Ninguém tinha previsto que aconteceria aquilo, multidão de pessoas nas ruas. Começaram a vislumbrar essa possibilidade de trazer máquinas, câmeras de reconhecimento facial. Qual era o evento teste para isso? Foram a Copa, né, os Jogos da Copa em 2014. Colocaram câmeras em várias arenas, né, que não eram mais estádios, eram arenas, para tentar reconhecer, mesmo pessoas com maquiagem, pessoas com chapéu, pessoas fantasiadas, reconhecer pessoas na multidão. Então, por exemplo, uma pessoa foi detida por ser hooligan, né, por bater, torcida organizada, cometeu violências, não pode participar dos Jogos da Copa. Como é que a gente sabe se a pessoa entrou ou não? Porque alguém pode comprar o ingresso para ela entrar. Essas câmeras foram testadas nesse momento para isso. Primeiro, para ver se funcionavam em estádios, que são cheios, tem muita gente. Hoje, já há em bairros famosos no Brasil, como Copacabana, muitas câmeras, dezenas e dezenas de câmeras de reconhecimento facial. Já há pessoas presas no Brasil e na América Latina a partir desse reconhecimento. O algoritmo reconhece o rosto e aciona a polícia. Ó, aquela pessoa que foi condenada ou que está sendo procurada pela polícia, ela está passando na Ataúfo de Paiva. Bom, vai lá e pega ela. Pois bem, qual é o problema que é discutido no Coded Bias e é discutido também no Brasil, em alguns sites, embora seja uma coisa um pouco apagada ainda? É que essas câmeras, elas têm uma falha. Em geral, elas têm uma dificuldade em reconhecer pessoas negras e pessoas trans. Elas confundem rostos. Como a ciência a técnica tem uma legitimidade maior perante o público, se um policial reconhece alguém e prende, pode ter o argumento da falha humana. Ó, esse policial reconheceu errado, cometeu uma falha, mas quando é um sistema, que é um sistema baseado em códigos, um sistema que teoricamente foi muito testado, aquilo tem uma legitimidade. Então só pode ter sido aquela pessoa que cometeu aquele crime. Há muitos erros sendo cometidos. E aí, quando a gente sabe que tem uma perspectiva de gênero, uma perspectiva racial, a gente sabe que a gente tem aí uma repressão a grupos específicos, porque pessoas brancas não vão ser tão confundidas por esses mecanismos. Então, a gente tem aí um problema. E já há alguns grupos de pesquisa que atuam nessa área. Por exemplo, existe um grupo do SESEC, que é um grupo de segurança pública, um grupo de pesquisa liderado pela Julita Lengruber, na Faculdade Cândido Mendes, um grupo muito importante. Eles formaram um grupo de trabalho chamado O Panóptico, que tem até uma página no Instagram. Vale muito a pena vocês acompanharem esses debates sobre reconhecimento facial, sobre inteligência artificial, voltados para a segurança pública. Eu acho que é um tema muito forte para o ITA, tá? E queria comentar também um assunto que eu acho bem do conhecimento de vocês, fácil, vocês viveram isso, que é a escola. Assim, um argumento relacionado à escola. A vigilância escolar, ela serve para moldar o comportamento social. Como assim moldar o comportamento social? Já não estamos falando mais de consumidores, estamos falando de cidadãos. A gente sabe, pelo viés do contrato social, que nós abrimos mão de certas liberdades em troca de proteção, tá? Que é aquela famosa frase do Thomas Hobbes, né? Que é o protejo, logo obrigo. Quando a gente nasce, esse contrato social já está feito. Quando a gente é alfabetizado, a gente já está dentro dessas regras. A gente não escolheu essas regras. Essas regras foram feitas antes mesmo da gente nascer. Então são regras estatais, como eu coloquei aqui no caderno, regras estatais anteriores ao nascimento. Tá, mas como é que a escola participa desse processo? Como é que você desenvolve no cidadão uma naturalização da vigilância, dessa proteção que ninguém te pediu? Impuseram e pronto. A ideia a escola ela é uma espécie de microcosmo da sociedade. Aquilo que você vai ver na sociedade, no mundo real, você vê primeiro na escola. Vê na família também, mas vê também na escola. Há uma série de regras, há uma série de mecanismos, de métodos que são apreendidos. Mas mais do que isso, a gente aprende na escola que a gente vive uma sociedade baseada em provas. Não basta você dizer, você precisa comprovar. Você aprende na escola que, na verdade, a gente vive uma sociedade em que há uma desconfiança mútua. Você precisa de uma certa burocratização
para saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Pois bem, o que a gente tem na escola que coloca isso em xeque e que vai moldando esse comportamento que deve ser previsível? Porque a sociedade espera que a gente haja de uma forma previsível, positiva, segundo as regras. Nós temos os inspetores que circulam, que são como guardas de um presídio, né? Acho que é um paralelo que é Foucaultiano. Michel Foucault falava muito sobre isso. Hoje, em muitas escolas, você tem câmeras de segurança nos corredores, câmeras, inclusive, nas salas, às vezes. Às vezes, o professor ele pode ser um pouco mais liberal em termos de comportamento, mas, às vezes, o diretor, o coordenador, ele fala, ó, essa sua turma aí não é para estar assim, todo mundo sentado de qualquer jeito. Inspetores com rádio, né? A gente vê algumas escolas de inspetores com radinho, né? Igual segurança de shopping. A caderneta, que sempre existiu, porque não basta você ir para a escola, você tem que provar que foi. Porque depois ligam para o seu pai e falam assim, o seu filho não vem há 2 semanas. Não, mas eu tenho deixado ele na esquina da escola. Ele sempre vai, eu sempre deixo ele lá, não é possível. Não, ó, a caderneta dele, vê a caderneta dele, tá vazia, não tem carimbo nenhum. Muitos colégios não tem mais caderneta, mas tem biometria. Você chega lá, coloca o dedinho para mostrar realmente que você foi. Às vezes não é biometria, às vezes é um cartão, você passa. E é muito louco, porque assim, tem a caderneta, a biometria ou o cartão, você prova que entrou. Mas não basta você provar que entrou na escola. Você também é cobrado em termos de uma produção de provas, produção de evidências de que você foi para a sala. Então, na sala tem lista de chamada. É como a vida é. É como o mundo é. Como os prédios são. Como os lugares em que a gente vai funcionam. Você produz prova o tempo todo de que você é inocente ou de que você é culpado. Aliás, é muito sintomático que o nome do teste que você faz se chama prova. É uma prova de que você aprendeu. Porque o trabalho do professor está colocado em jogo. E o seu trabalho como estudante também está sendo colocado em jogo. Muitas escolas hoje, até públicas, a prova não é nem feita pelo professor. A prova vem do sistema de ensino, da Secretaria de Educação, para ver se o professor está fazendo o trabalho certo. Então é muito impressionante como a gente vai se acostumando a uma sociedade que produz prova o tempo todo, para reprimir, para moldar o comportamento dos cidadãos. E, claro, o visor nas portas, né, que é a ideia de que é uma sociedade voltada para transparência, é um círculo de confiança, todo mundo se vigia, é normal alguém chegar e botar a cara no visor para ver se o professor está em sala. E temos também o visor nas portas. Visor é um nome oficial daquela janelinha que em geral tem nas salas de aula, que é bem antiga, não é uma novidade, como as câmeras, como a biometria, mas indica um microcosmo da sociedade que é voltado para a transparência. A sociedade, lembram, é um círculo de confiança. Todo mundo se vigia o tempo todo. E a gente vai naturalizando esse comportamento, a ponto, inclusive, de julgar o comportamento alheio, justamente porque a gente está sempre vigiando. Aliás, a escola vai mostrando isso, né? De você se comparar com o outro, ver o trabalho do professor e você avalia ele te avalia, enfim. Você vai moldando uma sociedade, vai naturalizando no aluno a ideia de que é importante produzir provas que serão usadas a seu favor ou até mesmo contra você. Tudo bem? Então aí a gente responderia que serve para reprimir a sociedade, ou pelo menos moldá-la. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham curtido. A gente se vê por aí. E lembre-se sempre, quem quer aprender, vem para o Fábrica D. Um grande abraço